Olá, queridos, bom dia a todos, a graça e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ouvir ou vai ver este vídeo. Mas eu sou a pastora Cláudia e eu desejo compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive antes de eu me tornar pastora. Eu sou uma pastora que trabalho com adicção, com pessoas adictas, que hoje é conhecido como pessoas que tiveram uma vida voltada para o vício, um aprisionamento, uma dificuldade, mas que há 17 anos eu estou limpa, eu estou purificada, e eu queria contar um pouco da minha experiência, porque às vezes nós pensamos que não tem jeito, que Deus não vai mais nos usar ou nunca seremos usados em algum ministério de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai escolher os improváveis da terra. E aí eu sou uma dessas, Então eu me chamo Cláudia, tenho uma família, tenho 3 filhos, tenho 5 netos. Mas hoje eu estou aqui para contar a minha experiência antes de eu me tornar pastora, de trabalhar com pessoas adictas. E a adicção, na realidade, o significado de adicção é escravo de alguma coisa, ou de várias coisas, E são situações que nós perdemos o controle, não conseguimos mais dominar e passamos a ser dominados por aquele vício. E eu queria que nós viéssemos entender o processo de cura e libertação. Eu tive o meu, Então, no meu processo de cura e libertação, como meus pais eram cristãos, eu vou falar eram porque eles já dormem no Senhor, eles já estão com o Senhor na eternidade, eles nos ensinaram o caminho. E quando eu passei por essa dificuldade, comecei a viver isso, a adicção, o vício, eu não busquei autoajuda. Eu busquei a ajuda do alto. E a ajuda do alto, ela é a Bíblia, ela é Deus. Então, eu comecei a entender o processo da cura e da libertação, que nós precisamos entender, porque Jesus, só Ele, é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só através desse caminho, da verdade, é que nós podemos ser libertos. E a verdade vai nos mostrar em que caminho estávamos, que às vezes nós não sabemos, ou não entendemos, ou não temos conhecimento bíblico, ou não temos familiares, ou não damos ouvido para os nossos familiares que são cristãos, que têm uma experiência espiritual com Deus. E para nós entendermos, eu quero ler para mim, para você, algo que está no livro de Efésios. Isso me fez entender muitas coisas. Espero poder fazer com que você entenda algo também através da palavra de Deus, que é o único caminho que nos liberta para uma nova vida. Não tem outro caminho. Embora nós conheçamos a autoajuda, que é de grande proveito, claro, mas nos tira de um caminho e nos coloca no outro, de dependência, A autoajuda, ela vem trazer algo palpável para que nós venhamos ter um controle. E acaba sendo os remédios, que ajudam muitos a ficarem com uma mente dormente e não libertas. Por que não libertas? Porque quando paro de tomar aquela substância, acabo voltando novamente para uma vida que tinham e até mesmo pior. Então, hoje eu quero ler aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, antes de eu poder falar das minhas experiências, eu quero que nós entendamos esse caminho, que outrora nós vivíamos antes de conhecer o verdadeiro caminho. E o caminho que vivíamos
é o caminho do mundo, a filosofia do mundo, as pessoas do mundo. E aqui no capítulo 2 de Efésios vai nos levar para uma outra visão, uma visão espiritual, né? Porque nosso caminho, ele é baseado em 3 funções: a espiritual, a emocional e a comportamental. Então, o espiritual vai direcionar nossas emoções e as nossas emoções os nossos comportamentos, né? Então, para ter isso, eu preciso ter um sinalizador. E o sinalizador para mim foi a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, que o apóstolo Paulo escreve assim: do pecado para a salvação pela graça. Essa salvação é algo que recebemos de graça através de Jesus Cristo, né? Que conhecemos lá através de João 3,16, e que nós somos conduzidos a este caminho, mas para que nós conheçamos e vivamos o caminho da salvação pela graça, nós precisamos ter entendimento da onde esse caminho nos tira. E esse caminho é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, no passado, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, atualmente, atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, até aqui o versículo 5, né? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos fala da onde Deus nos tirou e como estávamos, como era o nosso estado, né, de ser humano. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque vivíamos pelas inclinações da nossa carne, fazendo as nossas vontades, direcionadas pelos nossos pensamentos, né? E que éramos guiados segundo o príncipe da potestade do ar, que ainda hoje opera nos filhos da desobediência, né? Esses filhos da desobediência são pessoas que ainda não têm Deus como Pai, né? E foi através dessa palavra, desse entendimento, que eu comecei a buscar a minha cura, a minha libertação. Porque se eu não entender a causa, eu vou querer tratar das consequências. Mas eu preciso, para eu vencer as consequências, eu preciso entender a causa. Como eu era, como eu estava. Então a adicção, ela é tratada como uma doença, e por isso que a autoajuda, ela usa remédios, né? Então você vai para um psicólogo, para um terapeuta, e eles vão te conduzindo por ensinamentos que são salutares, são até bons, né? Mas quando a pessoa não consegue seguir esses ensinamentos, essas conduções, são direcionadas ao psiquiatra. E o psiquiatra, ele vai passar substâncias químicas, né, para que haja um controle da mente. E é aí que está o grande ápice, o grande também perigo. Porque se você sai de uma dependência química, né, dos vícios, né, da cocaína, da maconha, da bebida, seja lá do que for, e vai para uma outra substância química, que são remédios, né? Antigamente as farmácias eram conhecidas como drogarias, porque fabricavam drogas, e nada mais é drogas, né? Que vão controlar a mente, assim como essas outras substâncias controlavam. E aí, quando eu olhei para a palavra,
eu comecei a minha busca, né, há 17 anos atrás, quando eu entrei pelo caminho do alcoolismo. Não tive outras experiências, né, em termos de substâncias, né? Mas você sabe que o alcoolismo, ele é a pior droga, embora seja reconhecido como algo social. A bebida, né? Mas essa bebida, esse algo social te leva para vários caminhos, né? Mas trabalhando com a questão da adicção, nós vamos ver que a adicção, ela vem através de algo interior nosso, dor, rejeição, tristeza, né, vaidades até, soberba, orgulho. Então, através desses caminhos, nós vamos buscando substâncias para amortecer essa dor ou essa dificuldade que temos no nosso interior. E isso vai nos levando cada vez mais para um lugar que muitos não tiveram saída, né? Até mesmo buscando ajuda, mas não tiveram forças. Por quê? Porque o caminho de Deus, ele não precisa de ajuda. Ele é o único caminho. Não tem outro caminho. Então, assim como a autoajuda te dá um caminho que você tem que tomar um remédio tal hora, controlar, ter cuidado, né, com muitas coisas, assim mesmo, Deus, né? Então, ao invés de eu tomar um remédio tem horários, que vai me ajudar na hora da abstinência, né, que são os desejos que são aflorados, nós também temos um remédio no cristianismo, na palavra de Deus, que é a oração. Esse é o principal remédio para nos ajudar na nossa cura. Assim como existe o remédio da autoajuda, que são os comprimidos, que quando você está com vontade, você vai lá e toma aquele remédio. Tem pessoas que tomam 1, 2, 3, enfim, até se drogar de tanto remédio. Existe também um remédio chamado oração, que nós podemos usá-lo quando vir essas vontades, os desejos de fazermos a vontade da nossa carne, que outrora éramos guiados e éramos escravizados. Então a adicção também, ela não é só uma questão desses tipos de vício. A adicção, ela funciona na mente de qualquer pessoa. Tem pessoas que é viciada em vídeos, né, esses vídeos de pornografia. Tem pessoas que são viciadas em jogos, tem pessoas que são viciadas na mentira, tem pessoas que não conseguem se libertar do orgulho, da soberba, né, da inveja. Então nós vemos que existem doenças espirituais e não somente físicas, né? Doenças mórbidas que geram comorbidade, que vai aprisionar mais as pessoas. Assim também, se eu como cristã ou como adicta não entender esse caminho, eu sempre vou estar dependente de alguma coisa física. Agora, quando eu olho para o meu estado de que eu tenho um Criador, que eu tenho um Deus, eu vou procurar criar uma dependência dele, né? Quando ele diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitos de nós, eu cheguei em momentos de eu ficar muito cansada, porque eu não conseguia mais dominar, eu não conseguia mais parar de beber. Era dia, era noite, chegando ao ponto da gente perder tudo. E a principal perda, que é mais terrível, é a dignidade, né? Então eu preciso buscar essa ajuda. E eu aconselho que nós busquemos a ajuda do alto, que é Deus. E qual o remédio? A oração. Toda vez que tiver vontade, entre no seu quarto e busque Deus em secreto, que em secreto Ele te ouvirá. Deus, Ele está ali todo o tempo para nos ajudar.
Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça de Deus o seu remédio, assim como você tem vários vidrinhos em cima de uma mesinha, do lado de uma cama, de uma cabeceira. Coloque Deus não somente do seu lado, dentro de você, para lhe ajudar todas as vezes que vier esses desejos, não somente da droga física, mas da droga interior, que é a mentira, que é o engano, que é o orgulho, que é a soberba, que são as inclinações da carne, são as vaidades dos pensamentos. Nós temos que buscar Deus. Deus é o único caminho que nos cura e nos liberta. Embora muitos de nós até possamos buscar em Deus a cura, né? Muitos não alcançam a libertação. Até são curados. Nós vemos que na Bíblia houve 10 homens que Jesus curou. Mas somente um voltou para agradecer. Somente um entendeu quem havia lhe curado. Os 9 não entenderam, né? E como a adicção, o vício, ele é tratado como uma doença, e é uma doença, se não for tratada, ela volta, né? Então, muitas pessoas que buscam na religião, nas igrejas, nas pessoas cura, até recebem a cura. Mas se não forem conduzidas para o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é ser um seguidor, um discípulo de Jesus, e que o princípio é o amor, e que o remédio é a oração, e que a disciplina é a renúncia, né? Nós voltamos para a estaca zero. E voltamos pior, porque voltamos tão frustrados que vamos achar que não tem jeito. Mesmo buscando na religião, só que se nós não buscarmos os princípios de Deus, para que nós caminhemos neles, nós podemos voltar para o caminho errado. E é por isso que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Só Ele pode nos conduzir ao verdadeiro caminho, o caminho do amor, que é a obediência. Então, quando eu estava aprisionada na adicção, pela dor, pelas perdas, pelas frustrações, o caminho foi o álcool, do álcool à prostituição e a rejeição da vida. Porque, como diz a palavra, eu estava morta em meus delitos e pecados. Como muitas pessoas, como milhões de pessoas estão, né, andando pelo curso do mundo, porque é assim mesmo, todo mundo, tu não é a primeira, tu vai ser a última, é normal. Não, nós não podemos tratar que coisas que nos destroem, que façam perdermos a dignidade, seja normal. Não é normal, porque não é isso. Não é assim que Deus nos criou. Não foi para isso. Na realidade, Ele nos criou para dominar, para fecundar, para multiplicar a terra, para fazer pessoas serem conhecedoras da verdade de Deus, do Criador, como Adão foi, como Eva foi, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos filhos de um Pai que nos ama de maneira tal, que veio em forma de filho para nos ensinar a voltar para casa. Veio nos ensinar a ter uma vida de dependência dele, como Pai. Então, hoje eu entendo que a nossa vida, ela precisa estar pautada na bondade e na misericórdia de Deus. Entendermos sobre o caminho da gratidão. E o caminho da gratidão é a libertação. Eu passei pela cura, agora eu vou passar pela libertação. A libertação de mim mesma.
né, com gratidão a Deus, sabendo que Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Ele me libertou da condenação, Ele me tirou do final que seria o final dos meus dias. Para onde eu iria? Para o inferno, para o lugar de enxofre, de fogo, de destruição, de exterminação, né? E aí eu comecei a entender que somente uma vida mediante a fé em Deus, através de Jesus Cristo, poderia me levar para um caminho glorioso e de cura, de libertação. Conhecereis a verdade te libertará. Eu preciso ter conhecimento. Sem conhecimento, nós não conseguimos ser libertos. Por isso que o apóstolo João, ele diz, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade te libertará. Já um profeta antigo, ele dizia que pela falta de conhecimento as pessoas são destruídas, as pessoas são escravizadas. E é por isso que é preciso a gente conhecer. Eu tenho que conhecer como eu era, como era o meu estado, como eu estava e quem me guiava. E por que eu andava daquela forma. Porque eu vivia pela inclinação da minha carne, pela vaidade dos meus pensamentos, né? Pela minha vontade, pela minha soberba, pelo meu orgulho, por eu achar que esse era o caminho, era o único caminho. Mas Jesus, ele veio, né? E nos disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Então, quando eu entendo que é por Ele, não é pelas minhas obras, não é pelo meu esforço, mas é pela minha confiança nele, né? Quando eu vou ser lembrada que eu fui feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus já tinha preparado um caminho para nós, para mim, para você, né? Para que eu andasse pela que Ele preparou, não pela minha obra, para que eu não me glorie em mim mesmo. Então, eu não posso usar minha força do braço para eu ser liberta, mas sim pela minha dependência dEle, pela minha confiança nele, né? E saber que não me esquecer nunca que Ele me amou de maneira tal que Ele deu o seu Filho. Então hoje, queridos, há 17 anos eu sou não somente curada, mas liberta do mundo. Eu sou liberta do príncipe da potestade, do ar. Porque eu saí das trevas e fui conduzida para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, foi me apresentado um novo e vivo caminho, onde as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A natureza adâmica que estava em mim, a natureza caída, que andava pela inclinação da carne, ela se passou. E uma nova natureza me foi apresentada, ainda que ela era nova para mim, mas ela é antiga, foi desde a criação, a natureza de Deus, porque Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança, né? Então foi me devolvida essa natureza que me foi roubada. Eis que tudo se fez novo. Então, Deus me oferece um novo caminho, a gratidão. Entender que Ele tomou o meu lugar e eu não estou mais lá. Eu não sou mais escrava do pecado, né? E o amor, que é a obediência. E a obediência me faz entender do alto perdão, o perdão que veio dele, mas que eu também preciso me perdoar. Eu preciso confessar os meus pecados, reconhecê-los como culpa minha.
entregar para Ele. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. É Ele que vai fazer, né? Mas Ele já fez, Ele já preparou as boas obras para que eu ando nela. Quais? Amá-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com a minha força, e ao próximo, como a mim mesmo. Perdoando o meu inimigo, orando pelos que me perseguem e não deixando mais a mentira dominar minha mente, que são os enganos do mundo. Mas que a verdade seja o meu caminho, seja o seu caminho, seja o nosso entendimento, porque somente a verdade nos liberta. E a verdade vem não para nos ofender, mas para nos libertar. Nos conduzir para esse novo e vivo caminho. Mas nós precisamos matar essa velha natureza. Nós precisamos entender que ali na cruz ela foi morta, mas que eu tenho que entender dentro de mim que a natureza de pecado não reina mais em mim, mas a natureza do amor, a natureza divina, que é fazer o bem, que é ajudar, que é me preocupar, mas também para eu não ser cúmplice das trevas, mas que eu reprove-a, né? Que eu traga à luz a palavra de Deus, que é o perdão, para aquele que se arrepende, para aquele que reconhece, para aquele que quer ter uma nova vida, que quer ser livre, liberto da adicção, da escravidão, dos desejos que outrora reinava, que era a nossa carne, a inclinação pela vaidade dos nossos pensamentos, que outrora éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Então hoje, queridos, eu sou livre, liberta, mas tenho uma vida de vigilância e muita oração. E eu continuo trabalhando com pessoas que têm os mesmos problemas que eu tive, porque as coisas velhas se passaram. E hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu entendo que Deus disse, domina o mal que está perto. Né? O mal que está perto é o mundo, porque ele não está mais dentro de mim. Ele foi arrancado de dentro de mim, que outrora estava. Mas agora ele está perto. Né? Então Jesus, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então ele está falando da minha velha natureza, né? Mas ele me lembra que quem está dentro de mim é forte. Mas eu preciso ter uma vida de vigilância e oração. E eu preciso ir para a palavra. E aí eu leio o Salmo 1, que é esse caminho que eu tenho que ter. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que me enfraquecia, né? Que são as conversações, são as companhias. Então hoje, como eu entreguei a minha vida para Jesus, hoje como as coisas velhas passaram e tudo fez novo, esse é o novo caminho, né? E o salmista, ele nos fala, ele traz para nós esse caminho, esse novo vivo caminho, que não é mais o caminho do mundo, mas é o caminho do Pai das luzes. E ele diz, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda mais pelo mundo, não se detém no caminho dos pecadores, porque agora eu não pratico mais as coisas que são inclinações na minha carne, né? Porque hoje eu sou justa. O que é ser justa? É lutar contra o pecado, não ser mais dominada por ela, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem da verdade, que não acreditam em Deus, através de Jesus que veio ao mundo para tirar o pecado de todo aquele que crê, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, é esse conselho, é esse caminho, é esse ensinamento que o salmista nos dá, esse novo e vivo caminho, que nós não podemos mais andar pela filosofia do mundo, mas pelo ensinamento do Pai das luzes, né? Porque nós não somos mais filhos do Pai das trevas, que outrora nós andávamos pelo curso do mundo. Por que coloca o mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O curso dele, quem domina é Satanás. Mas hoje, nós estamos recebendo o Pai das luzes, um novo e vivo caminho, para que nós andemos como justos, como filhos, amados, eleitos, escolhidos, para sermos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados das trevas para a luz, para que nós manifestemos as virtudes do nosso Pai aqui na terra, né? E todos quantos creem nisso, deu-lhes o poder para serem chamados filhos de Deus aqui na terra. Então, se você crê, querido, nisso, seja curado e liberto e busque o remédio que é de graça, a oração. E se você se sentir muito, muito tentado, faça jejum. Jejue de tudo aquilo que lhe atrai. Seja celular, televisão, amizade, conversações que não lhe edificam. Faça jejum, né? Mas tome esse remédio todo dia e quantas vezes for necessário. Esse remédio não faz mal, a oração. Você não precisa se ficar entorpecido. Mas tenha uma vida de vigilância e oração. Amém, queridos? Então, eu vou continuar falando desse amor que liberta, dessa verdade, desse caminho que pode ter sido até hoje desconhecido de você, mas agora vou te apresentar. Então, como eu também, você pode ser liberto e curado para a glória de Deus. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando. Busque autoajuda. A ajuda do alto. Busque a ajuda do alto. Busque a palavra. Ore. Peça entendimento. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele continua me ajudando. Ele quer te ajudar. Ele é a mão que você precisa. Que foi essa mão que me tirou, que me resgatou das trevas. Amém? Então que Deus continue nos abençoando. E eu tenho uma página no YouTube, Família Cristã Casa do Oleiro. Vá lá, siga, se inscreva, participe, compartilhe. Nós estamos aqui para nos ajudar. Eu sou a pastora Cláudia e trabalho na área de adicção, apresentando para você uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Hoje é um dia chamado sábado, né? E eu quero lhe desejar um Shabbat Shalom, um bom descanso em Deus. Que a paz de Cristo exceda todo o seu entendimento. Creia que o Shabbat é Jesus e que o Shalom é a paz que o mundo não nos dá, mas que Deus nos dá, para que nós tenhamos bom ânimo para vencermos as aflições, como Ele também venceu. Amém? Então, feliz sábado, Shabbat Shalom, que Papai continue nos abençoando e lembre-se, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele me libertou e eu sou livre. E eu desejo para você este mesmo caminho, esta mesma libertação, essa cura, em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha nos buscar. Amém,